E teve também acidente entre 8 veículos, isso mesmo, 8 veículos envolvidos, 3 pessoas ficaram feridas hoje pela manhã na PR-158, saída de Coronel Vivida para Chopinzinho, lá na região sudoeste do estado. As causas desse acidente, elas estão sendo investigadas. 8 veículos envolvidos nessa batida. Uma vítima estava ali em um veículo Fusca, né? Ficou presa entre os outros veículos, precisou ser socorrida pelo SAMU. Uma outra pessoa que era funcionário de uma empresa de manutenção ali da rodovia, que começava o trabalho de pintura quando aconteceu a sequência de batidas e foi atropelado. Ele foi socorrido em estado grave, é a vítima mais grave. E a terceira, ela conseguiu sair sozinha do veículo e foi levada por populares também ao hospital. Mas dá uma olhada, que confusão, né? A princípio, começou um congestionamento, o trânsito foi parando em decorrência a esse trabalho de pintura de faixas na rodovia lá na região sudoeste do estado. E aí, em decorrência aos veículos que foram parando, a sequência de acidentes. Foram várias pancadas, 8 veículos ao todo envolvidos, alguns com uma destruição maior. O Fusca ficou prensado entre os 2 caminhões ali, né? Fusca prensado entre os 2 veículos maiores, e essa vítima que estava nesse Fusca teve que ser atendida ali pelo socorro e levada ao hospital. Bastante trabalho, inclusive, para o pessoal do Corpo de Bombeiros fazerem a retirada dessa vítima, né? Tira o caminhão daqui, toma cuidado de lá, porque qualquer movimento muito brusco poderia ali agravar a situação, já que ele ficou preso em meio às ferragens desses veículos. Mas dá uma olhada, 8 carros, entre carros e caminhões, né, envolvidos nessa situação hoje pela manhã, começo da manhã de hoje, entre Chopinzinho e Coronel Vivida. Pessoal do Corpo de Bombeiros que deu atendimento a essa ocorrência deu mais detalhes, veja aí. Fomos acionados para esse acidente aqui na PR-158, sentido Coronel Vivida para Chopinzinho, em que tivemos uma colisão envolvendo 8 veículos aqui neste local. Segundo os condutores de alguns veículos, informaram, existia aqui um processo de sinalização realizado por uma empresa, né, de sinalização de rodovias, que estava pintando faixas aqui no local. Esse um dos trabalhadores que estava trabalhando aqui foi atropelado por um veículo, né? Também eles informaram que o sol, que estava dificultando muito a visibilidade dos motoristas, que foi também um dos indicativos que causou esse acidente e o atropelamento de um desses trabalhadores da empresa que estava realizando o processo de sinalização. Além disso, tivemos aí mais outras 2 vítimas, uma do próprio carro que acabou atropelando esse trabalhador e outro também de um Fusca que colidiu juntamente com um caminhão, né? Sendo essas 2 vítimas em estado mais leve e estado mais grave desse caso, a vítima é o trabalhador que estava aqui fazendo a sinalização da rodovia. Todos masculinos? Todas vítimas masculinas, né? Sendo 8 veículos envolvidos, 2 condutores e 1 trabalhador que estava sinalizando a pista. Chama atenção o Fusca, né? Coloca a imagem de novo, porque ele ficou destruído. Dá uma olhada, ficou prensado ali entre os 2 caminhões. Teve caminhonete, teve Gol, teve caminhonete tombada, vários veículos envolvidos nessa situação, então, registrada durante o começo da manhã de hoje. Estado mais grave dessa vítima que estava no Fusca, que ficou completamente destruído lá na região sudoeste do estado. Graças a Deus, susto danado, imagina, 8 veículos envolvidos, mas ninguém ferido com maior gravidade, segundo a informação ali, a vítima que foi atropelada não corria risco de morte, apesar dos ferimentos, ele ter que ser levado ao hospital.